Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja sempre conosco, né? Todos os dias eu desejo que Deus esteja sempre conosco. E foi isso que Jesus disse. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje eu gostaria de lhe perguntar, não responda agora. Você existe ou você vive? Eu ouvi essa pergunta e a pessoa respondeu dessa maneira. Você existe ou você vive? Ele disse, você vive. Existir é algo bem interessante, né? Uma pedra existe, eu estou vendo ela ali, ela existe. Mas eu vivo. Eu existo porque eu vivo. Então a gente precisa entender que viver e viver da melhor maneira possível, isso é maravilhoso. O que é viver da melhor maneira possível? A gente sabe que lá em Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo, né? Mas eu não quero falar sobre o tempo de abraçar, o tempo de plantar, o tempo de colher. Eu estou falando sobre o tempo que nós utilizamos fazendo o quê? Se eu estou vivo, eu estou vivo. Então, se eu vivo, em vez de existir assim como uma pedra, uma casa existe ali, existe uma casa ali, né? Mas eu vivo e eu tenho que aprender a viver da melhor maneira possível. E quando eu falo em tempo, e eu pergunto, de que maneira nós estamos utilizando o nosso tempo? O tempo é para ser vivido. A vida é para ser vivida. Então, quando a gente sabe que eu tenho um tempo aqui na Terra, não sei quanto tempo, mas eu tenho um tempo aqui na Terra, pode ser 70, 80, 90 anos, eu não sei. Mas o tempo que eu estiver aqui, eu tenho que aprender a viver. Eu tenho que amar, abraçar, sorrir, ler um bom livro, ter um lazer, amar minha família, que o meu tempo seja para coisas boas, viver intensamente. Eu vivo. Então, se eu vivo, eu tenho que viver da melhor maneira possível. Porque Deus fez todas as coisas, todas. Você já imaginou fazer todas as coisas? Tudo que há na natureza foi Deus que fez. Jamais, jamais a ciência vai explicar como é que se faz um sol, uma lua, uma estrela. A ciência não tem como explicar isso. O limite do mar. Então tudo isso aí foi Deus que fez, os animais, as plantas. Então a gente precisa aprender a viver exatamente o que Deus colocou nas nossas mãos. Aprender a viver na natureza, aprender a viver na sociedade, aprender a viver no seu bairro, na sua cidade, onde você estiver, aprenda a viver, porque você vive. Se você vive assim como eu vivo, então eu tenho que aprender a viver melhor, viver feliz, viver para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus e ser feliz e fazer os outros felizes. Eu não vou esperar que alguém me faça feliz, não. Eu tenho que fazer alguém feliz, porque eu vivo aqui com uma missão de ir e pregar o Evangelho. Eu tenho que viver falando de Jesus. Eu tenho que viver para Ele, porque eu fui feito, você foi feito por Ele e para Ele. Nós somos feitos por Deus, mas para Deus. Então, viver na paz, no amor, na alegria que Deus nos dá, isso é maravilhoso. De que maneira você tem vivido? Tem pessoas que vivem dormindo, tem pessoas que vivem no celular. De que maneira você está utilizando o seu tempo? De que maneira você está vivendo a sua vida? Sentado ali, sempre olhando o celular, vai dormir 1 hora da manhã, você acorda 11 horas ou 1 hora da madrugada, né? Vai dormir no celular,
Você acorda às 11 horas da manhã. Como é que você está vivendo? Você está só dormindo e usando o celular? Tem pessoas que vivem só para o trabalho. Tem pessoas que vivem só para o lazer. Tem pessoas que vivem diretamente no celular. Tem pessoas que querem viver dormindo. Eu não sei, né? Cada um vive da maneira que acha mais conveniente. De que maneira você tem vivido a sua vida? Você existe ou você vive? Eu vivo para Deus, porque eu fui feito por Ele e eu vivo para Ele. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.